Gravando? Gravando. E já que está gravando, a gente então começa mais uma série falando sobre Espírito Santo. Na nossa conversa sobre a Trindade, nós também falamos a respeito do Espírito Santo, mas o objetivo ali era um pouco diferente, né? Era falar da Trindade como um todo e o papel da Trindade nas nossas vidas. Aqui nós vamos focar especificamente no Espírito Santo. Então, esse é o nosso objetivo. Nós teremos uma série de 12 aulas. Então, essa é a nossa primeira. 12 aulas falando a respeito do Espírito Santo. E aqui a gente começa com um estudo bíblico bem raiz mesmo. Muitos versículos da Bíblia, coisas desse tipo todo para a gente seguir no nosso aprendizado. O tema de hoje, né, quem é o Espírito Santo? E aqui a gente vai trazer duas verdades a respeito do Espírito Santo. A primeira verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa. E ontem, quando eu recapitulava aqui o material, eu lembrei que a primeira vez que eu falei isso, muitos anos atrás, que o Espírito Santo era uma pessoa, né, um dos alunos estava sentado, ficou indignado. Falou assim, não, imagina, de forma nenhuma, você está louco? Como assim o Espírito Santo é uma pessoa? Eu não consegui entender por que ele não estava entendendo, na verdade, né? Aí eu me dei conta que, na cabeça dele, quando eu falei que o Espírito Santo era uma pessoa, ele tinha entendido que era um ser humano, né? Porque acha que pessoas são seres humanos. Mas não é tão simples assim, né? Porque o que configura uma pessoa é ter emoções, ter sentimentos, ter vontade própria, ter inteligência, ter consciência. É uma coisa mais complexa. Então, o ser humano é uma pessoa, mas não. Um corpo morto não é uma pessoa, é só um corpo morto, porque não tem vida ali dentro. Né? Então, acho que até hoje talvez ele não tenha entendido. Tomara que não, né? Tomara que ele tenha assimilado. Mas quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, também é uma coisa complexa. Mas eu acho que o mais importante é a gente começar dizendo que o Espírito Santo ele não é uma energia ou uma força. Tá? Às vezes você vê a ideia do vento e pensa, o Espírito Santo é o vento. Não, o vento é só uma forma de representar o Espírito Santo. Mas ele não é uma energia, não é uma força. Ele é um ser divino, como o Pai e como o Filho. E as representações que a gente tem do Espírito Santo, como pomba, por exemplo, né, descendo sobre Jesus no dia do batismo, ou o vento lá no Pentecoste, né, entrando no cenáculo, no lugar onde eles estavam reunidos, são só figuras para expressar o Espírito Santo. E é importante que a gente diga isso, porque senão a gente torna o Espírito Santo um ser impessoal, um ser etéreo, digamos assim. Quando na verdade ele não é, ele é uma pessoa. Ele é um ser divino. Não é uma energia ou uma força, né, que a gente não consegue definir ou entender bem. E a própria Bíblia dá indicações para a gente de que o Espírito Santo é uma pessoa. Se a gente observar, por exemplo, aqui, né, no que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente vê é que o Espírito Santo ele é inteligente. Ele tem inteligência. Uma força, uma energia não tem inteligência. Né? Imagina, energia elétrica não tem inteligência, tem. Vou iluminar esse lado e vou deixar esse escuro. Né? Ou hoje eu quero mais claridade, amanhã não. Energia não tem inteligência. O Espírito Santo demonstra inteligência. E, inclusive, a gente vai ver versículos associados a isso. O Espírito Santo também tem emoções. Né? Se você vê que ele pode ser entristecido, uma energia não se entristece. Né? Na verdade, já pensou? Hoje
De novo, a questão da energia elétrica, não, hoje eu estou triste, né, não estou afim de fazer nada. Uma energia não tem sentimentos, uma energia não tem emoções. E a Bíblia também mostra que o Espírito Santo ele tem vontade própria. Né? Uma energia não tem vontade, né? Não faz o que quer. Né? A energia faz aquilo que ela foi, entre aspas, programada para fazer. Tá? Então, todas essas características de inteligência, de emoções e de vontade própria configuram uma pessoa. Né? Uma pessoa, uma persona, tem que ter minimamente essas características. E nós vemos nas Escrituras que o Espírito Santo, como ser divino, também tem essas características. E isso dá para nós os indícios que nós precisamos para afirmar que ele não é uma energia, ele não é um vento, ele não é um protótipo de uma pomba que desce do céu, né? Ele não é um fogo, mas ele é um ser divino, né, com características pessoais, características que fazem dele um ser que entende, que se comunica e que age. Por exemplo, quando a gente fala que o Espírito Santo ele é um ser inteligente, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, né, versículos 10 e 11, a gente tem dois bons versículos para ajudar a ilustrar isso. Né? O versículo 10 diz o seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então, o Espírito, né, foi a pessoa da Trindade usada para trazer as revelações espirituais para cada um de nós. Né? Porque o Espírito, e aqui acho que né, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, conhecer, comunicar, expressar, né, são ideias de um ser inteligente. Né? Imagina, tá, vou pegar esse vaso aqui, vou mostrar para quem está vendo ali. Esse vaso não tem inteligência, não consegue conhecer nada, porque ele não tem capacidade para isso, é um ser inanimado. Agora, se a gente vê no Espírito Santo, né, uma ação de sondar aqui, investigar, tentar entender, compreender para transmitir isso para outros. É isso que o sondar está querendo dizer aqui. Né? Porque tem as coisas espirituais, que muitas a gente não consegue entender, porque elas são complexas, mas o Espírito Santo, nessa ideia de sondar, né, é aquele que traduz a complexidade do que é espiritual para uma forma que a gente consiga entender, para uma forma que a gente consiga assimilar o que aquilo está querendo, né, dizer para cada um de nós. Esse papel de você olhar uma verdade espiritual, que às vezes é complexa, e conseguir entender o que aquela verdade significa para você, como que ela comunica essa realidade espiritual para você, esse é o papel do Espírito Santo. Nós, nas nossas limitações, a gente não consegue entender a complexidade espiritual das coisas. Mas o Espírito Santo faz essa tradução para nós. E para poder traduzir uma coisa que é complexa, de uma forma que nós, seres humanos, conseguimos entender, tem que ter um ser inteligente aqui no meio que sabe como que a gente consegue assimilar as coisas. Né? Por isso que todas as vezes você lê a Bíblia, você tem um entendimento a respeito daquilo que você está lendo. E todas as vezes que você lê o mesmo texto, ele parece novo para você, parece que ele está comunicando uma coisa diferente, como se você tivesse visto pela primeira vez. É o Espírito Santo que está trabalhando ali.
fazendo com que essas coisas que são espirituais se tornem compreensíveis para nós. Sem o Espírito Santo, ou sem a presença, sem, né, a ação do Espírito Santo, o texto é só uma obra religiosa, fora da nossa época, fora da nossa realidade, que talvez não faça sentido. Agora, quando o Espírito Santo entra em ação, aí a chave muda completamente. A gente para de enxergar o texto como um conteúdo religioso antigo e passa a entendê-lo como uma verdade espiritual que transforma vidas. Esse é o papel do Espírito Santo. E para fazer com que você entenda aquilo que é complexo, só um ser inteligente consiga traduzir aquela verdade de uma forma que ela se torne acessível à sua compreensão. Vamos imaginar que, ao invés de falar de Espírito Santo, eu estivesse explicando para você física nuclear. Uma loucura, assim. É um assunto complexo. Se uma pessoa consegue traduzir isso de uma forma que um não físico, não cientista, consiga assimilar e entender a ideia, essa pessoa é uma pessoa inteligente. Conseguiu pegar uma coisa que é complicada e simplificar. Professores fazem isso o tempo todo, porque eles precisam ensinar aos alunos conceitos que não são simples, né, de você entender de forma teórica, mas precisa levar isso de uma forma que o aluno entenda. E só consegue fazer porque o professor tem inteligência suficiente para conectar as coisas, conectar o que é difícil com aquilo que a pessoa precisa aprender. E aí essa conta fecha. Espírito Santo tem exatamente esse papel, né? Romanos capítulo 8, versículo 27, outro exemplo da inteligência, né? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Então, a inteligência do Espírito Santo está muito atrelada a identificar as tuas necessidades, né, e orientar você a respeito do que você deveria pedir para o Pai. Para você não pedir a coisa errada no momento certo e nem a coisa certa no momento errado. Olha só que loucura, né? Por isso que tem um versículo que diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede. Eu vou falar desse versículo mais para frente, né? Intercede por nós, né? Para que as nossas orações não sejam aquelas orações meio sem nexo nenhum. Então ele vai intercedendo, vai dizendo, não, é bem assim, não é bem assado, não é por aqui, não é por ali. Então ele vai orientando e ajudando para que a gente chegue mais perto do que Deus espera de cada um de nós. Isso é prova de uma inteligência que é, né, espiritual. Voltando para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, na verdade, versículo 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas, e aqui, olha, volta para aquilo que eu falei da questão do ensinar, né? Palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então você vê o papel do Espírito Santo de ensinar. Ensinar você as ideias, as verdades espirituais que você precisa entender, assimilar, para poder passar por essa vida, não de qualquer maneira, mas guiado pelo Senhor. Então ele está ali num papel de ensinar. Ensinar o quê? Essas verdades, ou aqui ele fala, né? As coisas espirituais, as verdades espirituais, de uma forma que aquilo que sem o Espírito Santo seria absurdo da gente entender, ou complicado demais para a gente assimilar, o Espírito Santo, nesse papel de ensinar, simplifica essa complexidade toda para que você consiga entender, faz sentido. Tudo bem? Continuando, né, o Espírito Santo ele tem emoções, tanto que em Efésios capítulo 4, versículo 30, uma recomendação é não
entristeçam o Espírito Santo, no qual, né, no próprio Espírito, vocês foram selados para o dia da redenção. Então, a orientação aqui que o apóstolo Paulo dá para a igreja é: cuidado com a forma como vocês vivem, cuidado com as coisas que vocês falam, cuidado com as coisas que vocês, né, fazem, para que essas coisas elas não entristeçam o Espírito Santo. Né? Então, se o Espírito Santo pode ser entristecido, pode se sentir triste, é porque ele tem emoções. Se ele não tivesse emoção, para que Paulo ia trazer essa preocupação? E eu acho que o mais importante aqui ok, é importante saber que ele tem emoções, mas acho que o ponto alto aqui desse versículo é o nosso dever de não entristecê-lo. O que entristece o Espírito Santo? Val, entristece o Espírito Santo. Nosso pecado, né? Quando a gente peca, porque o Espírito Santo ele tem um sobrenome, ele é santo. O pecado se opõe a essa santidade. Então, quando eu peco, de alguma maneira eu entristeço o Espírito Santo. Então, qual que é o meu papel? Resistir, né, ao pecado, porque ele vai entristecer o Espírito Santo. Principalmente por conta disso aqui, ó. Foi no Espírito Santo que nós recebemos um selo. O que é um selo? O selo é uma marca que tem dois objetivos. Ela mostra propriedade. Então, quando um documento é selado, ele pertence a alguém, não é de qualquer um. E mostra também que aquilo é um documento autêntico, não foi forjado. Porque não é todo mundo que tem um selo. Pensa antigamente, né? Uma autoridade ia mandar um documento para outra pessoa, ele ditava, então tinha um escrivão que escrevia, não era letra, às vezes era, mas às vezes também. E aí a autoridade ia lá e selava. Pá. Porque aquele selo mostrava que não, ó, realmente esse documento é autêntico. O papel do Espírito Santo em nos selar é mostrar que nós pertencemos a Deus e que esse pertencimento ele é autêntico, ele não é fajuto, não é falso. Isso é extremamente importante. Mas entristecer o Espírito Santo é tão sério que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não dá para se conformar com as nossas deformações e achar que Deus nos ama como nós somos e está tudo certo. Relação com Deus não pode ser uma relação só Ele para nós, também tem que ser de nós para Ele. E o nosso pecado causa essa tristeza na pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Então a gente tem que fugir disso de toda maneira. Continuando, o Espírito Santo tem vontade própria. E aqui, 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê uma demonstração claríssima dessa vontade. Porque é o Espírito Santo, né, que distribui os dons conforme Ele quer. Ele é quem decide. Para o Paulinho eu vou dar esse dom. Né? Para a Júlia vai ser esse outro. Para Dona Júlia vai ser outro dom. Ele quem decide. Então ele tem autonomia para olhar você e colocar em você o dom que ele quer. Por mais que você pode pedir ou desejar os dons, só vai acontecer se ele quiser que você tenha ou que esse dom esteja sobre você. É vontade própria do Espírito Santo dar o dom para você que ele quer que você tenha. Não é impressionante, gente? Fico imaginando o Espírito Santo assim, não, esse rapaz tem que ter esse dom aqui para ele, né, fazer essa obra aí com zelo. Essa moça precisa desse dom.
E ele vai, como a gente vê no versículo, distribuindo cada um individualmente. Então, para você, pode ter um conjunto, e a gente vai falar mais de dons lá na frente, tá? Mas para você tem um conjunto de dons que o Espírito Santo selecionou para você, individualmente. Então ele olhou para você, olhou quem você é, as características que você tem, tudo que forma você como ser humano, e falou, olha, esse ou esses dons vão para você. Vontade própria, né? Então não é né, vou coagir, vou Espírito Santo, libera esse dom aí para mim e tal. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, não vai fazer, não tem quem faça ele mudar. Né? Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Né? Aqui o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, percorreram a região frígio-gálata, tendo sido, olha só, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra do Espírito Santo. Falou assim, não, aqui vocês não vão pregar não, pode ir para outro lugar. Então só um ser com vontade própria vai dizer não. Isso aqui é importante, gente, porque o Espírito Santo também diz não. Não é para fazer. Não é para falar. Aqui, né, pregação da palavra. Mas se prepare para você ser, né, impactado com o Espírito Santo, proibindo você de fazer alguma coisa, ou de falar alguma coisa. Né? Porque com um ser divino, com vontade própria, ele pode dizer não. Aqui não. Né? Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, né, o Espírito Santo, também não permitiu. Então o Espírito Santo, um ser que tem vontade própria, vai dizer não. Não faz, não fale, não, né, não vá por esse caminho ou por aquele caminho. E nós temos que estar sensíveis a isso, porque já pensou se eles falam assim, vamos lá, meu, tá aqui, ó, na porta da cidade, é só entrar. Né? Porque eles percorreram a região e o Espírito falou assim, aqui vocês não podem falar nada. Né? Além da questão desses atributos, né, o Espírito Santo ele também tem algumas atitudes. Né? A primeira delas é de guiar. Quando vier o Espírito da verdade, aqui o Espírito Santo, ele guiará vocês em toda a verdade. Então, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas é de nos guiar. Guiar em toda a verdade, para que a gente não caia no engano, para que a gente não caia no erro, para que a gente não caia na mentira. Ele está guiando você em toda a verdade. O que nós precisamos fazer? Deixar o Espírito Santo nos guiar. Então ele tem esse papel de conduzir a minha vida, a tua vida, pela trilha certa, pelo caminho certo, caminho da verdade. Não estamos falando de engano, não estamos falando de erro, não estamos falando de mentira, estamos falando de verdade. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos guie. Então, é uma sensibilidade que precisa ser desenvolvida com o Espírito Santo para que, nesse ato de te guiar, você não se desvie da direção que ele está te conduzindo. Convencer também é uma característica do Espírito Santo. Então, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, um versículo super conhecido. Então, como pessoa, ele diz para o mundo, ó, isso está errado. Esse padrão não é o certo. Não é desta forma que o ser humano tem que viver. Né? Então, esse é um papel. É por isso que quando você ouve a mensagem, né, e você lê, né, aquilo faz sentido para você. Porque você está convencido. E esse convencimento veio através do Espírito Santo. E é muito natural uma pessoa que não teve essa experiência falar assim, nada a ver, isso aí que você está falando aí, tudo é
relativo, não tem essa ideia. Porque ele, o Espírito Santo, já te convenceu, né? Sabe quando você tem uma dúvida e alguém te explica e você fala, não, eu concordo. Né? Eu concordo, acho que o que você está falando, tá assim, tô contigo. Né? E se outra pessoa tentar te, né, desconvencer, não sei nem se essa palavra existe, já está fechado para você que é isso, entendeu? Né? Se alguém falar para você, ó, não desça essa escada de olhos fechados porque você pode cair, né? É óbvio que você não vai colocar uma venda. Agora, se alguém fala assim, não, você já subiu e desceu essa escada tantas vezes, você conhece os degraus de corte, sabe a altura deles, pode fechar os olhos e descer. Você não vai entrar nessa porque você sabe, né? Você está mais que convencido que aquilo vai dar errado. O Espírito Santo tem esse papel na nossa vida. O Espírito Santo também faz milagres, e aqui foi um milagre de arrebatar Filipe, que estava ali batizando o eunuco, e levar ele para outro lugar. Então, imagina, né? Foi o Espírito Santo que pegou fisicamente Filipe, quebrando todas as leis da natureza, de espaço-tempo, e pum, levou ele para outro lugar. Não temos ciência, não temos nem tecnologia para fazer uma coisa dessa, Val. Pegar um objeto aqui, que horas são? 9h59 e 9h59 aparecer lá na tua casa, no mesmo fração de tempo. Não temos essa tecnologia. O homem quer. Gasta bilhões de dinheiro para conseguir um negócio desse, mas o Espírito Santo faz. Né? Realiza esses milagres. E aqui o versículo que eu já até mencionei, né? Romanos 8:26. O Espírito Santo nos ajuda em quê? Nossa fraqueza. Porque todos nós somos fracos. Mas a Bíblia é maravilhosa porque ela diz, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, né? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio, olha só, gente, que coisa maravilhosa, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem outro intercessor. Não tem outro intermediário que vai levar a tua petição, a tua necessidade, o teu desejo, do teu coração pro trono de Deus. Não tem outro. Né? Somente Deus. Somente Deus. A tradição da Igreja Católica ensinou, e eu não tenho problema de falar isso porque é história, tá? Não estou inventando. A tradição da Igreja Católica ensinou que as pessoas que morreram, que tinham, né, essa relação com Deus acima da média, elas estão tão próximas de Deus que se você pedir para essas pessoas que morreram, que estão lá perto de Deus, elas chegam para Deus e te faz e te dá o negócio. Então, essa santaiada que existe por aí é tudo coisa que a igreja trouxe como tradição. Tá? Porque alguém, mais de 1000 anos atrás, entendeu que era assim que deveria funcionar e convenceu um monte de gente a acreditar que é assim que funciona. Mas não funciona assim, gente. Você acha que, por mais que você seja santo, perfeitinho na sua vida, está lá colado do lado de Deus, você acha que Deus vai... Não, já tem o Espírito Santo para fazer isso. É como se Deus, né, não tivesse autonomia suficiente, tem que ficar dependendo de intermediário para resolver a vida das pessoas. A igreja ensinou isso. E tem gente que ainda acredita nisso porque é ensinado dessa forma. Mas, olha só, é o próprio Espírito, e aqui Espírito com E maiúsculo, que vai interceder por você. Então você não precisa de intermediário. Os intermediários que a Igreja Católica criou, né, eles foram criados a partir de um entendimento fora da Bíblia. Né? E os teólogos da Igreja Católica e os papas que defenderam essa ideia, eles usaram esse argumento que eu acabei de falar para vocês. Nossa, o São Val era um homem tão santo
que hoje ele está ali, ó, na presença de Deus. Então peça para São Val, que São Val fala com o Senhor, e você vai receber essa graça. E depois agradeça a São Val, porque como homem piedoso lá no céu, né, você não vai ficar de mal com ele, que da próxima vez ele pode não ter, né? 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 Infelizmente tem gente que acredita, porque foi ensinado assim. Porque se ensinassem conforme a Bíblia, a gente não precisaria de intermediário. Tá? Os que morreram com Cristo estão lá com o Senhor, com certeza. Mas na Bíblia não tem nenhum lugar que diga que eles vão estar aí querendo te ajudar. O que tem é o Espírito Santo. Olha a parábola do rico e do Lázaro. O que o rico queria? Que Lázaro voltasse para dizer para os irmãos que, ó, arruma a vida de vocês aí, porque o lado de cá não é bom, não. O que Abraão falou? Eles têm os vivos. Então é eles que se arranjem com os vivos. Amém? Continuando, né? Como pessoa, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele precisa ser obedecido. Nós temos que obedecer o Espírito Santo. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, né? A visão do lençol que descia, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. O Espírito Santo dando um comando. E nós, até hoje, quando o Espírito Santo fala uma coisa para você, obedeça. Porque desobedecer também vai entristecer o Espírito. Né? As pessoas podem mentir para o Espírito. Olha o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam um terreno, pegaram uma parte, chegaram dizendo, ó, tudo que nós vendemos está aqui, ó, pá, esse dinheiro todo. Mas não era verdade. Eles não precisavam vender, eles não precisavam entregar tudo, eles podiam entregar o valor que eles quisessem entregar, não tinha obrigação nenhuma com aquilo, mas por alguma razão carnal, eles acharam que fazia mais sentido chegar lá e dizer, olha, foi 1 milhão, mas vamos dizer que foi só 300 mil, a gente fica com o resto. Ananias, por que você mentiu? Porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse para quem? Para o apóstolo Pedro? Não. O apóstolo Pedro não tinha nem como saber, né? Mas ele mentiu para o Espírito Santo. E às vezes a gente mente para o Espírito Santo quando a gente está sentindo alguma coisa e está querendo mostrar outra. Quando a gente não é autêntico, sabe? Quando você não é autêntico, de certa forma é uma mentira, uma farsa. Como se o Espírito Santo não soubesse das coisas. É lógico que ele sabe. Então você não precisa enganar. Está triste, está triste. Está feliz, está feliz. Está preocupado, está preocupado. Em outras palavras, seja sempre autêntico com ele. Porque ele já te conhece. Então você não precisa enganar. Assim, não, tá tudo bem, quando realmente não está. Então com ele a gente pode chorar, com ele a gente pode reclamar, mas com ele a gente não pode enganar. O Espírito Santo ele também pode ser resistido, né? Olha só aqui em Atos capítulo 7, versículo 51, aqui Estevão falando para os religiosos daquela época. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo te leva para um caminho, você quer ir para outro. Manda você fazer uma coisa, você faz outra. Te guia por uma direção, você vai para outra. Então isso é a resistência. Você e eu, a gente tem que deixar o Espírito nos levar. Ainda que pareça uma coisa que vai te fazer perder
Por mais que pareça que você está perdendo, se você está sendo guiado pelo Espírito, vai dar certo. Sempre vai dar certo. O Espírito Santo, ele também pode sofrer blasfêmia. Versículo super conhecido. Né? Toda pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A gente vai falar disso mais para frente. Então, não vou entrar no detalhe aqui. E o Espírito Santo também pode ser ultrajado. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Esse versículo fala das pessoas que experimentaram a verdade, viram, né, o poder de Deus nas suas vidas, a graça, o amor de Deus, e hoje elas detonam, né? Elas falam mal, falam de Deus, falam de Cristo, né? Criticam Deus, né? Criticam Jesus. Né? Então essas pessoas são pessoas que estão insultando ou ultrajando o Espírito Santo. Para finalizar, né, o Espírito Santo é Deus. Então, assim como a gente viu todos aqueles atributos, é importante que a gente saiba que o Espírito Santo é Deus. Porque você pode ser uma pessoa e não ser Deus. Olha nós aqui. Ó. Somos pessoas, mas não somos Deus. O Espírito Santo, além de ter tudo isso que você viu, né, ele também é Deus. E olha só, na Bíblia, o Espírito Santo está relacionado com as outras duas pessoas da Trindade. Está aparecendo ali, tá, né? Cerca de 16 vezes o Espírito Santo está conectado com as outras pessoas da Trindade. Não aparece sozinho, aparece em conjunto. A própria promessa de Jesus de ter um outro Consolador não mostra necessariamente um outro tipo de pessoa, mas alguém como Jesus. Tanto que a palavra Consolador, né, ela deveria ser traduzida melhor, porque do grego significa paracleto. E paracleto não é necessariamente um consolador, tem um outro sentido, que o tradutor da língua portuguesa, né, que traduziu a Bíblia para português, achou consolador o termo apropriado, mas não é um consolador, é um outro sentido, que eu não vou falar agora, porque vai ficar mais para frente. O Espírito Santo tem atributos divinos. Ele, por exemplo, é onisciente. Né? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Teve alguém que mais sábio que o Espírito Santo, a ponto de ensinar coisas que o Espírito Santo não saberia? É isso que o profeta está perguntando aqui. Como é uma linguagem poética, ele está querendo dizer o seguinte: o Espírito Santo sabe tudo, tudo. Não tem quem diga para ele uma coisa que ele não sabe. Ele sabe, porque ele é onisciente. Onisciência ele tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Estamos terminando? Né? Ele também é onipresente. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou seja, tem algum lugar que eu possa me esconder que o teu espírito não esteja lá ou não me encontre? Né? Para onde fugirei da tua face? Vai estar em todo lugar. Né? Ainda de onipresença, o Espírito de Deus me fez, e o sopro, aqui na verdade é onipotência. Né? O sopro, onipotência, deixa eu riscar aqui. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui é Eliú, né, um dos amigos de Jó, falando para Jó a respeito do poder de Deus. Né? Olha as obras divinas do Espírito Santo. Aqui é o anjo falando para Maria. Olha, gente, essa passagem aqui é sensacional. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então você imagina que o Espírito Santo estava ali na concepção de Jesus com Maria. Então foi o Espírito Santo que agiu sobre Maria para que ela concebesse Jesus. Forte, né, Val? Então, imagina, né? Maria sendo envolvida pelo Espírito Santo, né? E engravidando, né, de maneira sobrenatural. Para terminar, né, olha o papel do Espírito Santo. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem esse papel de inspirar as pessoas para falarem da parte de Deus, as coisas que são espirituais. E o último, na criação. Bem lá no comecinho de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e era o Espírito de Deus que se movia sobre as águas. Então, essas são obras divinas, de inspirar, de ser agente da criação, a concepção de Jesus, né? Tudo isso, o Espírito Santo como Deus envolvido e diretamente participando disso tudo. Gente, eu passei um pouquinho do horário, então paramos por aqui. Na semana que vem a gente continua falando desse assunto, tá bom? Vou interromper a gravação, paramos por aqui